E chegou aquele momento que todos nós adoramos, ficamos ansiosos para iniciar a semana com esse conteúdo fantástico com ele, Carlos Campelo. É sempre bom ter você aqui. Toda semana eu ressalto isso, né, Campelo? É uma satisfação muito grande estar aqui contigo, né? Coisas novas sempre aparecendo aqui pra gente, Isso, né? E com os nossos telespectadores. Sim. Nós sempre estamos assim, pensando no nosso telespectador, alinhando o conteúdo, né, Campelo, para fazermos o que a gente se propõe a fazer da melhor maneira possível. Isso mesmo, usando do exemplo da vida real verdade. E a gente falando sobre essas coisas, né? Usando das nossas experiências também. Também, Elga, também. Não é porque a gente fala aqui sobre as coisas que a gente não passa aquilo ali, nós somos seres humanos também, né? Inclusive, quando perguntei do que se tratava a nossa pauta de hoje, e você me passou, eu falei, nossa, fez todo sentido, é pra mim. Olha! Adorei, porque eu acredito, Campelo, que são coisas que a gente, aprendendo, você se liberta na sua vida. Vamos falar logo qual é a pauta de hoje para o nosso telespectador entender. Então, a pauta de hoje nós vamos falar sobre memória. Pensamentos que eu acredito que não são favoráveis, que eu gostaria de esquecer. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de virar uma página assim, de algo que não faz bem para ela, Campelo? Parece que a pessoa se apega naquele sofrimento, né? Essa é a pergunta de milhões, sabe? Essa Adorei, é a pergunta de todo milhões. Mundo quer saber. Essa é a pergunta de milhões. E aí a gente vai ter que ir lá para os nossos antepassados, nos primórdios da civilização humana, que os nossos genes vêm desde essa época, Elga. Sim. Que é aquela pessoa, vamos lá, que estimula o pensamento do bem, positivo, tudo mais, legal, e aquela pessoa que tem um pensamento assim, olha, pode dar errado, tem alguma coisa que existe a possibilidade de dar errado, né? Que tem aquele sentido da autoproteção. Como ela se apega mais na questão do negativo? É quando ela se apega. Da insegurança? Isso, quando ela tem isso. Quer queira, quer não queira, Elga, nós temos, isso é muito forte na gente. Isso está inerente. Está dentro de nós? Está dentro e vem dos nossos antepassados. Sim. Que até por um senso de proteção, eles tinham que prever o pior. Era difícil a vida antigamente, hein? Eu falo, nossa, mas que bom que eu nasci nessa geração. Tem até uma metáfora que a gente conta quando nós estamos estudando sobre isso, que existia uma vila de milhares de anos atrás, existia uma vila e eles, assim, todos os dias eles tinham que sair para caçar, pegar o que eles iam comer no dia. Não era farto que nem é hoje. Sim, que a gente vai lá na feira, no supermercado e compra. E compra. Então eles tinham que explorar. Um belo dia, um camponês dessa vila estava explorando, entrou num lugar que ainda não tinha, era desconhecido para eles, e se deparou lá com uma planta, um alimento que era muito gostoso, extremamente gostoso, né? E tinha em abundância, que podia passar um período, todo o pessoal da vila dele, sendo supridos por esse alimento. Né? E aí, só que ao entrar nesse lugar, ele viu que tinha tigres e dentes de sabre que viviam nesse local e que o alimento preferido deles era seres humanos. Né? Eu sei, que cadeia fantástica que cadeia fantástica é essa, né? Então, qual a probabilidade, sim, daquela pessoa que tem um pensamento, não, eu vou pegar, nada vai me acontecer, vai estar tudo certinho, vai dar tudo positivo, né? E eu vou pegar e vou levar todos os dias, vou levar para minha aldeia. E aquela pessoa que fala assim, não, existe a possibilidade de eu não sair vivo daqui, então deixa eu procurar outro lugar que tenha outros alimentos, né? Qual a probabilidade de qual dos dois viveu mais? Olha, essa é uma pergunta. Eu ainda aposto no que vai conseguir, no positivo. Mas mas eu não tenho certeza. Não, a probabilidade é daquela pessoa que evitou o perigo. A probabilidade de quem viveu mais foi aquela que evitou o perigo. Ela não se outro vai com perigo acreditando que ele não vai de qualquer jeito. Então, mas a probabilidade de um dia, por um motivo qualquer, um daqueles tigres pegar ele e comê-lo, é bem maior do que o outro que não se submeteu a este perigo. Entendi, ele se protegeu. Ele se protegeu, né? Aí o que acontece? Esses que viveram mais são os nossos antepassados. Nós trazemos os genes deles, né? Entendi. Agora a gente traz para os dias atuais, Elga.
o que a gente consome mais hoje na vida? A gente consome mais coisas que são negativas, a gente não consome coisas positivas. É. E é engraçado, Campelo, justamente nesse ponto, é algo que eu tenho buscado entender muito sobre isso. Por que que as pessoas gostam tanto de consumir conteúdo negativo, sabe? Por que que as pessoas se interessam, é algo que chama a atenção, sabe? Elas não tendem a bloquear esse tipo de conteúdo que eu acho nocivo, ao meu entendimento. Mas é algo que está dentro de você, né? Isso aí eu acredito que tem muito a ver com tudo que você está falando. Tem tudo a ver. Fora uma psicopatia que a pessoa tem, né, que da nossa vida, o que é comum para nós, todos nós temos esse pensamento negativo. Não tem, em dado momento a gente tem, Helga. Sim. Aí, trazendo para os dias atuais, a gente vai ter, assim, perceber, teve um acidente e tem gente que para ver o acidente. Faz vídeo. Hoje, em vez de ajudar, faz vídeo. Faz vídeo para Para compartilhar. bombar na internet. Para compartilhar o acidente. Né? Quer ver outro exemplo? Que as pessoas podem até lembrar. Qual foi a última vez que você perdeu R$100? Qual a última vez que você ganhou R$1.000? Você vai ter mais facilidade para trazer assim na mente rapidamente o que você perdeu. Sim. E não o que você ganhou. Doeu, né? Perdeu R$100, dói. Dói. Então, é o que está dentro da gente, é um processo chamado luta-fuga. Então, a gente está em todo momento, a gente está se protegendo. Perfeito. Ou a gente está indo lutar, enfrentar, ou a gente está fugindo da situação. Né? E são esses pensamentos que estão mais presentes na gente. Então, por isso que a pessoa ela vai lembrar do que ela perdeu mais facilmente do que ela vai lembrar do que ela ganhou. Lógico que parando, conversando, ela respirando, raciocinando, ela vai lembrar do que ganhou, mas o pensamento inicial é o que perdeu. São impulsos, então, que a São gente impulsos tendem a de ter. proteção, Sim. de proteção que a gente tem e é natural ter. E outra coisa que é natural ter, por incrível que pareça, só que as pessoas têm vergonha de falar. Olha São pensamentos assim mais absurdos, do tipo, eu estou numa reunião e eu estou assim, cara, vontade de xingar tal pessoa, mentalmente xinga tal pessoa, manda aquela pessoa para tudo que é lugar. Sim. Né? Respira. Tipo, respira, não mas pensa tem alto, pensamento. Né? Não pensa mas alto. tem um pensamento. Esse pensar alto me lembrou de uma outra situação que tem tudo a ver porque muitas vezes as pessoas querem apagar a memória, apagar um tipo de pensamento e não funciona apagar, tá? Sério? Nem Sério. falando assim, cancela? Não. Eu uso essa, hein, minha gente? Olha só, acabei de descobrir que não dá certo. Tem técnicas para a gente ressignificar, mas apagar o pensamento, tem várias histórias. Tem uma história com Jim Carrey, é um filme que eles se submetem a apagar da memória uma pessoa. Olha só que legal. Eu não recordo o nome do filme, Helga, mas vai deixar para o telespectador pesquisar. Eu, na realidade, eu acho que eu lembro desse filme. Lembra desse filme? Muito interessante, inclusive. A ex-companheira apagou ele da memória, aí ele falou assim, eu quero apagá-la. Só que aí, quando ele estava sedado, que a máquina lá, os componentes químicos estavam lá apagando a memória, ele desistiu de apagar a memória, só que ele estava sedado. Então ele ficou naquela luta interior dele, só que ele não tinha o que fazer. Né? Já não tinha mais tempo. E ele apagou. Só que isso é ficção, não existe. Né? Não existe na maneira real. Se existisse, coisa boa. Mas, Helga, seria uma coisa boa. Mas eu vou deixar para o segundo bloco para falar por que não é uma coisa boa. Me lembra. Olha, então peraí, que eu vou chamar então esse intervalo para curiosa, vir logo né? esse segundo bloco, que eu sou curiosa, Campelo, que assunto maravilhoso. Minha gente, vamos chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais Carlos Campelo. Estamos de volta nessa segunda-feira maravilhosa com esse tema fantástico. Eu tenho certeza que todos vocês estão gostando e eu também. Carlos Campelo chamou a atenção de muita gente, viu? Com essa pauta maravilhosa. Pois é, Helga, é uma coisa assim do dia a dia que acontece com a gente, verdade. Helga. E é isso aí que é o mais interessante, porque tudo que você traz para nós termos essa reflexão faz parte do nosso dia a dia.
Em algum momento você passou por aquela situação, você brigou com esse tipo de sentimento ou quis entender como é que você iria sair dessa situação da melhor maneira possível. E quando você dá um direcionamento, isso começa a ajudar a gente, né, a evoluir. Exatamente, ajuda a gente a evoluir, a gente a crescer, né? Exatamente por conta lidar melhor com as situações. Perfeito, por isso que a gente não pode esquecer, porque se a gente esquecer do... Já respondeu, né? Exato, você acabou de responder, raciocinando, você viu que se torna óbvio. Se você esquecer um determinado problema que você passou na vida, o que vai acontecer? Perfeito. Eu vou passar por ele de novo. Não aprendeu. Eu não a aprendi. lição tem que ficar. Tem que ficar. O que pode acontecer, eu passei, eu errei, aí diz que aprendi, viu o resultado, aí erro de novo. A gente vai guardando, né? Gente, até quando que eu vou errar na minha vida? Pelo amor de Deus, deixa eu dar um basta nisso, né? Sim. Que tem os processos de a gente trabalhar, que o teu é a cancela e é perfeito, e é o ressignificar, que a gente vai falar mais aqui adiante. Quer ver outra coisa assim, que também consome muito os pensamentos da gente? Tem uma outra historinha também. Tem um cara que ele herdar a fortuna de uma outra pessoa. E ele estava assim, eu quero esse dinheiro, eu quero essa fortuna, né? Então por anos, ele bolou um plano para matar a pessoa. Meu Senhor. Olha só, tudo isso é para falar da memória, tá? Dos pensamentos, como é que ele age dentro da gente. Enfim, passaram-se muitos anos, ele bolou um plano perfeito, que não ia ficar nada, né? Sim. Ele pegou numa vela, ele colocou um componente químico numa vela, que ao acender a vela ia sair a fumaça e a pessoa ia inalar aquela fumaça e ia morrer. Sim. Né? Preparou tudo, deixou a vela, deixou tudo certinho, né? A vela ia derreter, ou seja, o componente químico ia derreter, não ia ficar vestígio nenhum, né? Um belo dia, o senhor, o rico, ele foi ler um livro à noite, acendeu a vela, ficou na casa dele lendo o livro e no outro dia... Amanheceu morto. Amanheceu morto. Não estava mais lá. Os policiais chegaram, né? Não tinha nada, não tinha arrombamento, não tinha nada fisicamente nele. Foi da morte natural, né? Não tinha vestígio nenhum. Ele era o herdeiro, herdou a fortuna. O que ele não planejou nisso daí? O pensamento dele. Porque na cabeça dele, ele fala assim, molei o plano perfeito. Sim. Ele ficava assim, esse plano é perfeito. Olha só, eu estou vivendo tudo isso aqui, ninguém nunca vai descobrir. É um plano perfeito. As pessoas só vão descobrir se eu contar. E se eu contar? O que vai acontecer se eu contar? Aí, quanto mais ele começava a pensar nessas possibilidades, mais ele alimentava esse pensamento. Mais esse pensamento começou a atordoá-lo cada vez mais. E é isso que acontece na gente. Se a gente não quer pensar num problema, o que a gente faz? A gente acaba pensando nesse problema e vai transformando esse problema cada vez maior, numa bola de neve. Ele vai aumentando cada vez mais. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi alimentando esse pensamento. Um dia ele surtou, ele foi para a rua, desmaiou e quando voltou, estava preso. Nossa, ele surtou ele mesmo surtou e acabou falando. E contou. Olha só. E contou o que ele tinha feito. Isso que você me falou dessa história, eu adoro história, viu? É muito bom que a gente consegue entender realmente. O que você me falou, as pessoas, elas se prendem. Quanto mais elas querem evitar algo, aquilo parece que fomenta. Fomenta, Elga. Eu queria entender, é a pergunta de milhões também, né? Aprender essa habilidade para realmente pôr um fim naquilo, quando você realmente quer cancelar aquele tipo de pensamento. Usa o cancela da Elga, né? Eu cancelo, mas o meu dá certo, sabia? Elga, tem várias maneiras, vou passar algumas aqui para você. Uma é ressignificar. Né? É trazer aquele pensamento ele não vai despertar coisas boas dentro da gente, não vai despertar sentimentos bons. E vale lembrar, Elga, que a memória nossa, ela não registra os fatos 100% do como eles realmente aconteceram. Entendi. Tá? Vou dar mais um exemplo, mais uma historinha. Né? Por favor. Vão dizer que você vai e assiste um filme, aquele filme toca você sai emocionado, você sai tudo arrepiado. Quando você fala daquele filme, você se arrepia. Aí eu vou, no caso eu assisti, vamos dizer, aí eu falo pra você, vai assistir esse filme. Aí você assiste,
nada a ver, nada do que o Campelo É falou. porque tudo vai da nossa vida, das nossas experiências. Isso, Entendi, isso, Campelo. Elga. Então, o que eu vou registrar naquele momento? Alguma fala, sabe? Alguma música, algum comportamento que aquilo tocou, trouxe nas minhas memórias e tocou o sentimento. Então, a gente guarda um pouco da visão, mas a gente guarda mais o sentimento. Sim. Né? Então a gente desperta o sentimento quando a gente está vendo uma coisa, então eu posso ver com vários olhos. Eu posso ver com os olhos de amor e olhos de ódio. Com Né? certeza. Muitas vezes sem nem saber por qual motivo que eu estou amando a situação ou odiando a situação. Né? Então, a gente também tem que ter essa consciência. Naquilo que eu estou vendo, aquilo que está guardado na minha memória, nem sempre é tudo aquilo, é toda aquela realidade. Entendi. Né? Então, trazendo isso para o tema, muitas vezes a gente está vendo um problema e a gente está dando um tamanho, uma dimensão para ele maior do que efetivamente ele é. E quanto mais eu penso nele, quanto mais eu falo nele, maior ele fica, maior fica a bola de neve. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ressignificar, olhar assim, ok, aconteceu isso comigo, o que isso trouxe de benefício para mim? São tipo umas perguntas que você se faz em relação exato. àquela O que situação. trouxe isso de benefício para mim? Olha, não trouxe benefício nenhum, não, trouxe. Pensa direitinho o que trouxe. Trouxe um benefício para você. Né, Campelo? Sempre tem. Qualquer situação. Olha, evitou de você chegar atrasado em uma determinada reunião que você ia receber uma promoção. Evitou que você passasse numa determinada rua que houve um acidente. Sim. Né? Evitou que você se desgastasse com uma pessoa e falasse coisas no ar, no momento que você estava nervoso e ia acabar ofendendo a pessoa. E essa pessoa daqui a pouco estava te oferecendo alguma coisa, um benefício para você. Como que você ia ficar, né? Se você tivesse ofendido essa pessoa? Algum benefício traz para a gente. Sempre né? traz uma proteção, sabe? A gente está sempre naquele processo luta-fuga. Então tem que ver o que essa coisa que aconteceu na gente trouxe de benefício. E aí vai um pensamento ruim, um acontecimento ruim, uma relação ruim, uma pessoa que você amou e hoje não está mais junto e você quer esquecer. Então o que trouxe de bom? Você vai ressignificar isso. É fácil, Elga? Não é fácil. Realmente, não é fácil. Posso conseguir eu mesmo com as minhas habilidades? Posso. Mas se não puder, eu busco ajuda, busco uma terapia de profissionais para me ajudar, né? para me ajudar a enxergar isso. Certas para fazerem a gente acelerar esse processo, né, Campelo? Outra coisa, aconteceu esse fato ruim, beleza. Então eu posso também aplicar outra técnica, essa ressignificar outra técnica é da gratidão. Por qual motivo eu estou vivo hoje? Agradecer por eu estar vivo, agradecer por eu ter saúde, agradecer por estar aqui. Então, por que você tem? Agradecer a família que tem, agradecer o emprego que tem, agradecer ao que você tem de benefício. E todos nós, por mais que seja a nossa escala no mundo material, a gente tem benefícios. É justamente isso que eu ia falar. Todos esses agradecimentos que você falou que a gente precisa exercitar essa gratidão, são de coisas que realmente são importantes na vida. Que se você perde uma saúde, você entendeu? E você não tem aquela... eu tenho, já aprendi. Agradecer todos os dias, isso faz tão bem. Você começa a olhar para isso. Exato. Entendeu? Se agarrar na fé, se agarrar no que é bom. Isso também ajuda a gente a amenizar esses pensamentos que muitas vezes adentram a nossa vida. Fora outros também situações que a gente pode fazer, que a gente até já falou em programas anteriores. Ver que filme que eu estou assistindo, que música que eu estou escutando. Né? Ter essa atenção, então. Ter essa atenção dos estímulos que eu estou dando para mim. Né? Se eu estou consumindo muita fofoca, sabe? Muita falar, não a fofoca do diz que me disse, coisa parecida, mas da maledicência, do falar mal da outra pessoa, sabe? Do menosprezar a pessoa, do diminuir a outra pessoa. Se eu consumir isso muito, vai me afetar emocionalmente. E se me afeta emocionalmente, vai afetar as coisas que eu estou vendo, a forma que eu estou vendo o mundo e a forma que eu estou armazenando essas minhas vivências na minha memória. Porque a memória não é só o visual. É o que eu estou vendo, mais os meus sentimentos. Sim.
Você vê o tamanho da responsabilidade que a gente tem que ter, né, Campelo? Exato. De nos nutrir de coisas boas, positivas, que nos agregam, nos fazem crescer. Exato. É a gente olhar e ver o que eu estou fazendo para eu crescer. O que eu estou fazendo que isso aí está fazendo eu melhorar, né? Sim. A gente vai ter tombos, são os tombos, né, que vão fazer a gente crescer. Isso. Se não fosse os tombos, se não fosse as maledicências, se não fossem os obstáculos, os desafios do mundo, né? Como é que a gente seria hoje? A gente vai se moldando, né, então, frente a essas situações. Esse é o grande tchan, acho que da vida, né? O grande tchan da vida. É o tchan mesmo. O grande tchan da vida, né? Então, e a gente vai também crescendo, né, Campelo? Eu acho assim, quando você consegue vencer uma situação que a princípio era desafiadora, que você fala, nossa senhora, como é que eu vou lidar com essa situação? E você consegue vencer e melhorar, porque a gente sempre melhora. Você cresce muito, você fica uma pessoa mais, com mais confiança em você, então você sempre melhora. E com certeza, e uma das coisas, algo que vale também falar aqui, é que existem também traumas, tá? Existem fatos agressivos que estão na memória e que muitas vezes a gente esquece para se proteger, né? Você guarda ele lá no fundinho, se proteger. Que você até nem sabe que está nem ali. Nem lembra. Entendi. Mas a gente também tem que cuidar para saber o que isso afeta na vida adulta, na vida após essa situação de qualquer ser humano. Então, muitas vezes tem que olhar para si e ver que esse tipo de pensamento ele é um pensamento normal, é um pensamento, uma futilidade. Olha, pensei em xingar a pessoa, mas era pelo momento, coisa parecida. Ou é um momento que você foi agredido ou sofreu algum tipo de agressão, né? Então, é uma das coisas assim, que a gente tem que olhar. Os pensamentos a gente não consegue e não tem que lutar contra eles. Tem que olhar para eles, agradecer, né? Agradecer, só não deixar eles tomarem conta da nossa vida. Entendi, então, aí as técnicas são ressignificar, né? A praticar a gratidão, né? Ter algumas técnicas, tipo a técnica da Elga, cancela. E tem na psicologia treinando também funciona, sabia? É o stop, né? Que é pare, né? Isso, não que a gente até traz na cabeça da gente, ó, o STOP, stop, faz stop, que é pare, né? Pare com isso, pare com esse pensamento, né? Sim. Que são formas de a gente crescer. Então, por qual motivo nós não conseguimos apagar memórias ruins? Porque elas estão aí para nos proteger, para que a gente cresça e evite de cometer os mesmos erros do passado. Adorei, perfeito. Tenho certeza que todo mundo olhou de uma maneira diferente essas situações, né? Você fala, nossa, como é que eu não apago isso da minha mente? Por que isso não me liberto disso, né? Porque você realmente precisa evoluir, né? Você ressignifique, acertei? Acertou. Essa situação e cresça com isso, né? Evolua. Perfeito, Elga, se liberte. Isso mesmo. Maravilhoso. E realmente, assim, só de você poder falar dessa forma, você sente aquele sentimento de liberdade, né? Com certeza. A gente, quando passa essa situação, e a gente fala assim, pô, caramba. Olha só, dá uma olhadinha ali para trás. Vou rir daquilo que eu passei, né? Achei que era o fim do mundo. Mas olha, isso aí realmente é o que você falou, é o tchan da vida. São esses momentos. São esses momentos. E graças a Deus a gente tem essa oportunidade de a gente pensar e crescer. Essa é a grande finalidade, né? De a gente sempre melhorar. Campelo, adorei o bate-papo de hoje, sensacional, de verdade. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Pela pauta, pela forma como você consegue transmitir isso para todos nós. Faz muito sentido, eu tenho certeza que não só para mim, mas como para muitos que estão nos assistindo. Esse é o nosso propósito e eu recebo com carinho, sabe? Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana só está começando. Tem muita coisa boa vindo no Elga e Você desta semana. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Assista de novo, tire todas as suas dúvidas na hora que você quiser e puder. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.